Então, juntos as medidas do governo para baratear os combustíveis com essas receitas das vendas de petróleo. Converso agora com Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. Professor, bem-vindo aqui na CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia a você e aos ouvintes. Agradeço aí o convite para participar. A gente que agradece pela presença, professor, e gostaria muito de saber a sua percepção. Tem muito consumidor olhando para esse cenário falando legal, mas vai ajudar realmente na conta lá no fim desse cenário todo? Vai ajudar no meu bolso? Queria entender, diante desse cenário, das medidas anunciadas até aqui pelo governo federal. Qual é a sua avaliação diante desse cenário? Bom, essas medidas certamente podem ajudar a diminuir o impacto da crise do petróleo, né? Mas não garante que o preço vai ficar congelado. Não é um congelamento de preços, né? É você tentar reduzir os custos da cadeia para tentar reduzir o aumento, né? Que já vem acontecendo, na verdade. Bom, a minha avaliação, né, dessa política, das políticas, né, é que elas estão sendo feitas de maneira, vamos dizer, afobada, né? A gente lançou primeiro uma política para o diesel, eh, criou um imposto sobre a exportação de petróleo para financiar essa política. Essa política foi uma política de subsídio, ou seja, a gente vai pegar dinheiro do Tesouro, que já está lá no Tesouro, e vai dar para as empresas, empresas distribuidoras, né? Que é uma questão, vamos dizer assim, uma política meio polêmica, né? Você pegar dinheiro público e dar para empresas privadas com a esperança de que elas repassem esse subsídio para o posto, né? E o posto também repasse esse subsídio para o consumidor final, que dispare no bolso do consumidor final. E agora, né, o governo lança uma outra política que usar o aumento da arrecadação por causa do aumento dos impostos, do preço do petróleo, né? Esse aumento da arrecadação ser utilizado como fonte de financiamento da redução dos impostos sobre a gasolina e o etanol, né? Veja, o que é um pouco questionável, né? Por que que, então, na época lá, quando lançaram o programa para o diesel, esse aumento da arrecadação não foi utilizado como fonte para financiamento dessa política, e sim teve que ser criado um imposto novo sobre as exportações, né? Porque para o diesel teve que ter um imposto e para a gasolina não precisou de ter esse imposto. Então, essa é uma pergunta interessante de ser feita e demonstra, a meu ver, a falta de planejamento, né? Primeiro teve que fazer uma coisa rapidamente para o diesel e agora vamos tentar fazer também para etanol e gasolina, já que não dá para criar mais imposto, vamos tentar usar outro argumento. Então, isso demonstra um pouco falta de planejamento para uma política para os combustíveis, né? E outro exemplo que a gente pode citar, né, que nessa lei que foi lançada, enviada para o Congresso, para pedir autorização para usar potencial aumento da arrecadação como fonte de financiamento, ficou de fora, por exemplo, a redução dos impostos sobre o GNV, né? O GNV, em alguns mercados, é importante. No Rio de Janeiro, os taxistas, os frotistas usam o GNV, né? Então, é um combustível importante para o frotista e ele não foi exonerado, ou não será exonerado até agora, né? Como está sendo o etanol e a gasolina. Então, veja, eu acho que é importante, sim, buscar políticas que mitiguem o aumento do preço do petróleo, tentam aliviar a conta para o consumidor, mas isso tem que ser muito bem planejado para não criar distorções, não só do ponto de vista fiscal para o governo, né, mas também distorções no mercado de combustíveis, que é um mercado muito complicado, muito complexo, e muito sensível a intervenções desse tipo por parte do governo, né? Pois é, eu queria justamente entender, olhando para um curto ou longo prazo, qual que pode vir a ser o impacto de medidas, por exemplo, essa agora mais recente, olhando para esse cenário também, professor? Porque agora, tudo bem, a gente está com um cenário em que a gasolina, mas no caso o petróleo, aumentou 60% diante do fechamento do Estreito de Hormuz, isso só no mês de março. E aí queria entender a sua percepção quando a gente olha para medidas como essa feita pelo governo federal, num longo prazo, para esse fim desse ano ou olhando para o ano que vem. Veja, uma questão importante, né, de ser debatida é quando é que o governo deveria criar políticas de intervenção no mercado de combustível? A partir de qual preço do petróleo se justifica esse tipo de iniciativa?
Porque, veja bem, hoje o preço do petróleo no mercado internacional está valendo por volta de US$ 100, um pouquinho mais, né? O preço do Brent, que é o preço de referência. Veja, durante 2010 a 2014, esse era o patamar, né? O preço ficou por volta de US$ 100. É, e se você trouxer para o preço de hoje, esses US$ 100 de 2010, é US$ 140, etc. Ou seja, o preço do petróleo no mercado internacional já foi muito mais caro do que é hoje, né? E se a gente está entrando em pânico, né, vamos dizer assim, com o preço a US$ 100, né, eu acho que talvez é, você fica sem, como, vamos dizer, sem munição para intervir no mercado quando o preço estiver numa situação ainda maior, que pode acontecer, né? Então, eu acho que por causa das eleições, né, a gente está sendo, eu usei a palavra aqui, afobado, né? O governo Uhum. está com muita pressa de tentar evitar contaminação do mercado, mas eu acho que isso tem que ser muito mais bem estudado. E outro problema que eu vejo é, na hora que você intervém, quando é que você deixa de intervir? Porque todas essas políticas têm prazo, né? Tanto por imposto de exportação, quanto a política agora está sendo implementada, tem prazo. Mas a guerra não tem prazo, né? A gente não sabe se a guerra vai acabar rápido, se vai demorar. E como é que fica depois, então, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer políticas de forma mais planejada e mais cautelosa, deixando munição para depois, né? Porque pode ser necessário outras intervenções num contexto ainda mais difícil do ponto de vista do mercado internacional de petróleo, né? É, sempre pode piorar, né, professor? Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, obrigada pela conversa mais uma vez aqui na CNN. Um bom dia, um bom domingo. Bom dia, eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada.